Olá, como você está? Hoje voltamos com as atividades da nossa disciplina de Bioquímica, com o nosso assunto de aminoácidos e proteínas. Novamente, vamos utilizar o material disponibilizado pela professora Ivanise Correia da Silva Mota, da Universidade Católica de Goiás, da PUC de Goiás. Tudo bem? Aqui a gente tem o endereço onde está disponibilizada a aula para que vocês possam ter acesso a esse material didático disponibilizado pela professora Ivanise e utilizem ele como roteiro de estudos para o desenvolvimento das nossas atividades. Na última aula, nós falamos a respeito das características gerais dos aminoácidos. Nós falamos a respeito da sua fórmula geral, contendo um carbono alfa ligado a um hidrogênio, um grupamento amino, um grupamento carboxílico e um radical. Vimos que esse carbono alfa, na maioria das vezes, também é um carbono quiral, com exceção do aminoácido glicina, que tem como cadeia lateral um hidrogênio. Vimos também que a fórmula estrutural, na maioria das vezes, está nessa conformação: carbono alfa ligado ao hidrogênio, grupo carboxílico, grupo amino e cadeia lateral. Mas vimos que a prolina é uma exceção a essa formulação. A gente viu que a sua cadeia lateral ela forma um heterociclo com o grupamento amino e o carbono alfa. Então a gente tem uma divergência da fórmula geral na prolina. Então temos duas divergências na glicina, porque o carbono alfa na glicina é o único caso que esse carbono também não é quiral. Ah, Ruth, me lembra o que é carbono quiral? Carbono quiral é o carbono que está ligado a quatro grupamentos diferentes. Por isso ele tem atividade de atividade óptica, ele é capaz de interferir com a luz polarizada. E a partir disso, nós vimos que existem duas conformações isoméricas para os aminoácidos, os levorotativo e os dextrorotativos, né? Os L-aminoácidos e os D-aminoácidos, que vão estar relacionados de acordo com a composição semelhante aos gliceraldeído, ao L-gliceraldeído e ao D-gliceraldeído. Isso devido à capacidade de distorcer a luz polarizada para a esquerda nos levorrotativos ou distorcer a luz polarizada para a direita nos dextrorotativos. Nós falamos também da capacidade de ionização desses aminoácidos. Iniciamos, hoje vamos continuar falando sobre essa capacidade de ionização. Vimos que os aminoácidos podem servir tanto como base como ácidos, dependendo do pH em que eles estão inseridos, da forma de ionização em que eles estão ambientados. Então nós temos aqui, vamos começar a aula de hoje falando sobre essas propriedades. Nós falamos que os L-aminoácidos são os aminoácidos biologicamente ativos. Então, nos humanos, todos os aminoácidos são do tipo L-aminoácidos. Por que isso, Hudson? Porque as proteínas são formadas por L-aminoácidos, porque depende dessa conformação para serem internalizados nas proteínas pelas enzimas catalisadoras dessas reações. Então, as enzimas que realizam essas produções das proteínas, lá no ribossomo, a gente tem uma conformação necessária para o acoplamento ao sítio que seja da conformação L. Os indivíduos com conformação D, os indivíduos aminoácidos de conformação D são encontrados em bactérias, em fungos e em alguns antibióticos, né? Algumas substâncias que são capazes de matar esses micro-organismos, porque eles são capazes de interagir com as enzimas desses organismos. Então há uma diferença de como cada organismo compõe as suas proteínas. Isso vai depender da forma dos aminoácidos que eles utilizam. Nosso organismo, o organismo humano, sempre utiliza os L-aminoácidos, devido à relação desses aminoácidos com a estrutura das enzimas que fazem a reação catalítica para a montagem dessas biomoléculas dentro das proteínas. Enquanto que os D-aminoácidos são mais comumente utilizados por bactérias. Nas bactérias existem outras enzimas com uma outra conformação de sítio catalítico que permite a utilização de D-aminoácidos. Hudson, e se um D-aminoácido entrar no organismo
humano, ele não vai poder ser inserido numa proteína? Não vai poder ser inserido numa proteína, porque a parte do ribossomo que reconhece o aminoácido e realiza a ligação peptídica, que a gente vai falar nas próximas aulas, não vai reconhecer o D-aminoácido pela sua diferença na conformação. A gente viu que os L-aminoácidos, na maioria das vezes, quando são levados em consideração todas as regras e convenções das estruturas químicas, o grupamento amino fica ao lado esquerdo, enquanto que nos D-aminoácidos o grupamento fica do lado direito. Essa modificação no agrupamento da proteína vai determinar se haverá o encaixe desse aminoácido no sítio catalítico da enzima ou se não haverá esse encaixe, impedindo com que haja a reação catalítica. Então, quando a gente está falando de D e L aminoácidos, a gente está falando de isomeria, a forma com que eles se apresentam, a estrutura química com que eles se apresentam. Molecularmente, eles são idênticos, no entanto, a conformação desses aminoácidos é diferente, o que vai impedir que eles sejam inseridos em determinados organismos para formar suas proteínas. Os L-aminoácidos não podem ser utilizados pelas bactérias, enquanto que os D-aminoácidos não podem ser utilizados pelos seres humanos. Tudo bem? Então aqui a gente tem a parte da inserção das proteínas dos D-aminoácidos e dos L-aminoácidos. Nessa configuração, com o grupamento amino à direita, nós não podemos reconhecer, nossas enzimas não reconhecem esses aminoácidos, porque elas precisam orientar a sua ligação a partir do grupo carboxílico. Mas, Ruth, e se a enzima vir por aqui? Não é a mesma coisa? Não, há o ângulo, veja aqui, esse ângulo do C3 aqui, ó. Mesmo que a enzima entre com o sítio catalítico para cá, esse ângulo não vai ser idêntico. Isso vai impedir a orientação desse aminoácido dentro do sítio catalítico. Então, a gente precisa dessa conformação. Se eu pegar a enzima e adicioná-lo, vai existir átomos da enzima que se ligarão perfeitamente a todos os grupamentos do aminoácido, orientando essa molécula dentro do sítio catalítico, diminuindo o estado de ativação, a energia de ativação para a realização da ligação. Então, apenas a mudança nessa conformação já traz bastantes mudanças na forma com que haja essa orientação. Existe também o que a gente falou a respeito da ionização dos aminoácidos. A forma com que esses aminoácidos estão associados a prótons, o que faz com que eles tenham carga ou não tenham carga. Aqui a gente tem a estrutura de um aminoácido não ionizado. Nessa situação, a carboxila apresenta-se protonada, o próton H+ se associou ao oxigênio e o grupamento amino a gente encontra ele desprotonado, não há uma associação de prótons H+ nesse grupamento do aminoácido. No entanto, em outras circunstâncias, variando o pH, a gente tem outras formas de apresentação desses dois grupamentos. Por exemplo, em pH neutro, em pH 7, o grupamento amino apresenta-se protonado. Isso significa o quê? Que um próton H+ se ligou ao nitrogênio por uma ligação iônica de diferença de carga. A gente tem o próton H+ com carga positiva e o nitrogênio com carga negativa. Então há uma interação eletrostática entre esses dois indivíduos, formando esse grupamento NH3. Também em pH 7, a gente tem a desprotonação da carboxila, a perda desse próton. O próton é liberado para a solução, fazendo com que esse oxigênio fique com carga negativa. Nessa circunstância, nós temos uma molécula dipolo. Nós temos uma molécula que contém carga positiva, um grupamento da molécula que tem carga positiva e um grupamento da molécula que tem carga negativa. A carga líquida, a carga total desse aminoácido é zero, porque a carga positiva neutraliza a carga
negativa. No entanto, a gente pode, a partir disso, fazer diferentes interações utilizando essa característica desses aminoácidos. Então, aqui a gente tem o grupo amino não protonado, o carbono alfa ligado ao seu hidrogênio, a cadeia lateral, que nesse caso é um grupo metil, um CH3, e a gente tem o grupo carboxílico protonado. Quando a gente coloca esse mesmo aminoácido num pH 7, que é o pH neutro, o pH fisiológico é 7,4, 7,3, a gente tem a protonação do grupamento amino, vejam que ele era NH2, passou para ser NH3, com carga positiva, e nós temos a desprotonação do grupo carboxílico, perdendo esse próton para a solução, ficando com oxigênio com carga negativa. Hudson, essa é a única forma de ionização? Não, existem outras formas de ionização dependendo do pH em que o aminoácido está inserido. Por exemplo, a gente tem diferentes pKs, que são as constantes de ionização. Então, aqui a gente tem um determinado elemento, com os seus grupo amino e o seu grupo carboxílico, e aqui a gente tem, de acordo com mudanças no pH, diferentes formas de protonação. Aqui a gente tem a forma protonada do grupo amino e o desprotonado do grupo carboxílico em pH neutro, em pH 7. Em pHs básicos, há a desprotonação tanto do grupo amino quanto do grupo carboxílico, porque existe uma escassez de prótons livres no ambiente. Então, o grupo amino doa o seu H para o ambiente, seu próton H+ para o ambiente, assim como o grupo carboxílico doa o seu próton H+ para o ambiente na tentativa de regular o pH desse ambiente. Em ambientes muito ácidos, onde existe uma abundância de prótons H+ livres, o grupamento amino recruta ou sequestra um próton H+, e o grupamento carboxílico sequestra também um próton H+, na tentativa também de regular a concentração de prótons livres. Então, quando uma substância ela sequestra prótons, ela é chamada de base. Quando ela libera prótons, ela é chamada de ácido. Então, aqui em pH neutro, nessas circunstâncias, os aminoácidos eles são ionizados e eles apresentam, na forma de molécula dipolo, com uma carga positiva no grupamento amino e uma carga negativa no grupamento carboxílico. Então, a gente tem aqui a forma protonada do grupamento amino é NH3 e a forma desprotonada ou desassociada do grupo carboxílico é CO2. Tudo bem? Então, aqui a gente tem essa relação de ionização de acordo com o pH. pH 1 é um pH ácido, pH 7 é neutro e pH 11 é básico. Quanto menor o pH, mais ácido ele é. Quanto maior o pH, mais básico ele é. Então, a gente tem o pH neutro, que é a metade dessa régua de pH. Né? Então, entre 6 e 7,5, a gente tem o pH, que é considerado de pH neutro. Imaginemos aqui uma solução muito rica de prótons H+. Existe uma abundância de prótons H+ muito grande. Isso faz com que todas as moléculas que sejam capazes de se associar a prótons H+ tenham essa oportunidade e cumpram com essa característica. No aminoácido, nós temos dois grupamentos capazes de se associar a prótons H+, o grupamento amino e o grupamento carboxílico. Como existe uma grande abundância de próton H+, nessas circunstâncias em pH ácido, ambos os grupamentos vão estar na sua forma protonada. No entanto, conforme vai havendo a remoção desses prótons H+ livres, o pH vai se dirigindo ao valor
a concentração de prótons livres torna o pH neutro. Nessas circunstâncias, em pH neutro, não existe tantos prótons H mais livres assim. Então, não é possível para os dois grupamentos adquirirem o seu próprio próton. O que acontece? O grupamento amino vai conseguir obter o próton livre, enquanto que o grupamento carboxílico não vai se associar ao seu próton, formando a característica de dipolo, com o grupamento amino carregado positivamente, NH3, enquanto que o grupamento carboxílico, CO2, vai estar carregado negativamente. Se você continua removendo prótons H+ da solução, você escasseia ainda mais a possibilidade desses grupamentos se associarem aos prótons livres. Nessa circunstância, em pH 11, nós temos pouquíssimos prótons livres. O que está acontecendo? As moléculas que tinham prótons, elas estão liberando os seus prótons para a solução. Então, o grupamento carboxílico já não tinha o H+ do neutro. Por isso, ele continua desprotonado. Agora, o grupamento amino que estava protonado, ele libera esse íon H+ para a solução, ficando na característica desprotonada. Então, em pHs básicos, nós temos tanto o grupo carboxílico quanto o grupo amino com a característica desprotonada. Então, imaginemos aqui, ó, essas circunstâncias aqui é como a nossa vida financeira. Quando nós temos muito dinheiro, imaginemos que você acabou de receber o seu salário, acabou de ganhar um dinheiro, fez um bico, está cheio do dinheiro, está cheio da bufunfa. O que você vai fazer? Vai guardar dinheiro? É o que deveria fazer, mas brasileiro, na maioria das vezes, não faz isso. O que nós fazemos? Nós fazemos todas as nossas vontades, o que a gente não podia fazer, mas tinha vontade. Então, por exemplo, eu estou com muito dinheiro aqui. Estou com muito dinheiro, o que é que eu preciso? Estou precisando de um telefone novo e estou precisando de roupas novas. Como eu estou muito dinheiro, eu não tenho que escolher entre o telefone e a roupa. Eu vou comprar o telefone e a roupa. Então, nessas circunstâncias, como existem muito prótons livres em solução ácidas, tanto o grupo carboxílico quanto o grupo amino são protonados. Quando o dinheiro está você tem dinheiro ainda, mas não é o dinheiro, esse dinheiro não está sobrando, aí você prioriza no que você vai gastar, não é isso? Poxa, comprar um celular novo seria bom, mas o meu celular está com a tela quebrada, mas ele ainda funciona, ainda consigo fazer as ligações com ele, consigo usar as redes sociais com ele, consigo assistir às aulas com ele, mas a minha roupa, eu estou precisando de roupas novas, então a prioridade, quando você tem dinheiro, mas ele não está sobrando, as prioridades se apresentam. Nesse caso, o grupamento amino é o grupamento prioritário para a obtenção de prótons. Então, aqui a gente vai ver que mesmo com uma menor concentração de prótons livres, a gente vai ter a protonação do grupamento amino, enquanto que o grupamento carboxílico vai permanecer desprotonado. Agora, meus amores, não tem dinheiro nenhum, dinheiro tá escasso, chegou o final do mês, sabe aqueles três últimos finais do 3 últimos dias do mês, que nem nós estamos agora, 29, 30 e 31, esse é o máximo da liseira. Você está quase ganhando um novo salário, mas já faz quase mais de 25 dias que você recebeu o último salário. Então você está no máximo da liseira. Faz muito tempo que você não consegue um bico, faz muito tempo que você não consegue arranjar um emprego. O que está acontecendo? Você não tem dinheiro nenhum. Aí nessa circunstância, meus amores, nem celular, nem roupas. Por quê? Porque é muito escasso a disponibilidade desses recursos. Quem são os recursos? Os recursos são os prótons H+ em solução. Então, o estado de ionização de um aminoácido ele varia de acordo com o pH. Quanto maior
a concentração de prótons livres, menor é o pH, mais ácido é o pH. Quanto menor a concentração de prótons livres, maior é o pH. É uma relação inversamente proporcional. Então, em pHs ácidos, eu tenho muitos prótons livres, eu tenho muito dinheiro. Nessa circunstância, tanto o grupamento carboxílico quanto o grupamento amino vão estar protonados. Em pHs neutros, eu tenho alguns prótons livres, mas já não tenho uma abundância desses prótons livres. Eles já não estão sobrando mais. Nessa circunstância, surgem as prioridades. Quem é o grupo prioritário? Perfeitamente, o grupo amino é o grupo prioritário. Ele receberá o próton inicialmente, enquanto que o grupo carboxílico permanecerá desprotonado. Enquanto que no pH básico acabou os prótons, não existe mais próton. É tão escasso os prótons que nem os grupos prioritários têm mais condição de receber prótons. Então, o que acontece? Tanto o grupo amino quanto o grupo carboxílico estarão desprotonados. Na solução ácida, a carboxila sem ionização e a amina ionizada. Tá? Então, aqui a gente tem a carboxila sem carga e a amina com carga. Na alcalina, a carboxila ionizada e a amina não ionizada. No ácido, nós temos a carga no grupo carboxílico e a sem carga no grupamento amino. Perfeito? Hudson, beleza. Isso tudo está levando em consideração a estrutura geral, né? Com o carbono alfa, a hidroxila, o grupamento amino e o radical. Mas e os radicais? Eles não vão se comportar diferente também de acordo com o pH em que eles estão inseridos? Eles vão se comportar diferente também. Nesse ponto da ionização, nós estávamos focando apenas no grupo carboxílico e no grupo amino. Existem diferentes cadeias laterais. A gente viu que existem 20 aminoácidos porque existem 20 cadeias laterais. 20 aminoácidos primários, né? Aqueles que são adicionados às proteínas. Existem mais de 300 aminoácidos na natureza, descritos na natureza, entre aminoácidos secundários e os demais aminoácidos. Existem os 20 principais. Por que só 20, Hudson? Porque existem diferentes cadeias laterais. Essas cadeias laterais são 20 tipos diferentes. Isso faz com que haja a diferença entre os aminoácidos, uma vez que o grupamento amino, carbono alfa ligado a um hidrogênio e o grupamento carboxílico são constantes em todos os aminoácidos. O que faz a diferença entre a identidade dos aminoácidos é a constituição de sua cadeia lateral. Essas cadeias laterais têm diferentes tamanhos, diferentes formas, diferentes cargas, diferentes capacidades de formar pontes de hidrogênio. Aqui, ó, pH é o logaritmo negativo da concentração hidrogeniônica, que é o pH, é com P minúsculo. Esse pH aqui, ó, com P maiúsculo, é pontes de hidrogênio, tá? Formar capacidade de diferentes capacidade de formar pontes de hidrogênio e diferentes reatividades químicas, uma vez que cada uma tem uma carga, tem um tamanho e uma forma, uma capacidade de formar pontes de hidrogênio únicas, né? Individuais. Então aqui a gente tem também a divisão dos aminoácidos entre aminoácidos naturais ou não essenciais, são produzidos pelo organismo, e nós temos os aminoácidos essenciais, que são aqueles que não são sintetizados pelo organismo e devem ser adquiridos através da ingestão. Nós vimos isso também nos ácidos graxos. Os ácidos graxos não essenciais são aqueles que nós produzimos e os ácidos graxos essenciais são aqueles que a gente tem que obter na alimentação. Existe uma terceira classe dentro dos aminoácidos, que são os semi-essenciais. Como assim, Ruth? Semi-essenciais são o que o nosso corpo produz, mas ele não produz na quantidade necessária para suprir toda a nossa demanda. Então, a gente produz, mas tem que também adquirir a partir da nossa alimentação. Então, a gente tem os
não essenciais produzidos pelo nosso organismo, os essenciais, que não são produzidos pelo nosso organismo e devem ser obtidos através da alimentação, e os semi-essenciais, anotem aí. Aminoácidos semi-essenciais, aminoácidos que são produzidos pelo organismo em quantidades insuficientes, devendo ser repostos pela alimentação para a manutenção do metabolismo normal. Beleza? Então, eles nem são não essenciais e nem são essenciais. A gente produz, mas não produz em quantidade suficiente, e eles não podem ser considerados não essenciais porque a gente de alguma forma produz. Quem são esses aminoácidos semi-essenciais? A histidina e a arginina. Esses dois aminoácidos são considerados aminoácidos semi-essenciais. O organismo sintetiza, mas em quantidade insuficiente para nossa demanda. Tá? Nossas proteínas, a gente vai ver daqui a pouco um quadro que descreve os aminoácidos utilizados com maior frequência dentro das proteínas. A gente vai ver que histidina e arginina são bastante presentes na maioria das nossas proteínas. E para o nosso metabolismo funcionar, a gente demanda uma grande quantidade, tanto de arginina quanto de histidina. Isso faz com que a demanda por esses aminoácidos exceda a nossa capacidade de produção. Por isso, nós devemos suprir as nossas necessidades a partir de aminoácidos da alimentação. Então, aqui quais são os não essenciais? Aqueles que nós produzimos: alanina, asparagina, aspartato, cisteína, glutamato, glutamina, glicina, histidina, prolina, serina, tirosina e arginina em pequenas quantidades. Quais são os essenciais que a gente precisa obter na alimentação? Arginina, metionina, treonina, valina, isoleucina, fenilalanina, triptofano, lisina e leucina. Ai, Ruth, agora eu me preocupei. Eu vou ter que decorar o nome dos 20 aminoácidos. Não se preocupem com isso, meus amores. Nem quem trabalha, só quem trabalha com aminoácidos há muito tempo é que precisa, que sabe reconhecer todos eles. Eu, por exemplo, trabalho com aminoácidos durante uns 10 anos, então eu tenho alguma familiaridade com eles. Mas não sei todos ainda e nem preciso saber, porque sempre que eu precisar dessa informação, eu tenho ela disponível nos livros, tenho ela disponível no Google, então posso usar a minha memória para outras coisas. Conforme você vai utilizando o conhecimento, ele vai lhe tornando mais natural, ele vai se tornando mais amigável, entende? Então, se vocês forem utilizar isso na atividade de trabalho de vocês, os mais importantes vocês vão saber, mesmo sem ter que passar por essa preocupação de conhecer. Você pode gastar algum tempo da sua vida tentando decorar todos, você vai decorar, mas como o não uso dessa informação vai ser mais frequente do que o uso, a grande parte dessa informação vai se perder com o longo do tempo. Agora, a informação que você utiliza, aquela que é vital para o desenvolvimento das suas atividades, essa você vai internalizar e ela vai ficar permanente com você por um período longo de tempo. Aqui está a tabela do percentual dos principais. Percebam que não existem os 20, só temos 14 elementos aqui. Porque os outros 6 têm frequências menores do que o triptofano. Mas aqui a gente vai ver, aqui, a arginina, 32%. Por isso, ela é um aminoácido semi-essencial. 32% dos aminoácidos dentro da proteína, em média, existem proteínas que têm mais arginina do que isso, e tem proteínas com menos arginina do que isso, mas a média do uso de arginina dentro de uma cadeia de aminoácidos é de 32%. A histidina, cadê a histidina aqui, ó, 27,1%. Por isso que a gente coloca esses dois aminoácidos dentro de uma terceira classe de aminoácidos semi-essenciais. Nós conseguimos produzir arginina e histidina? Conseguimos. Na quantidade que a gente precisa para utilizar nas nossas proteínas? Não.
numa quantidade inferior. Por isso nós temos que repor essa necessidade, suprir essa necessidade, melhor dizendo, com é, é, aminoácidos provenientes da nossa alimentação. Além dessas duas, nós temos a glicina com 18,6%, nós temos a lisina com 19%, temos a alanina com 15,7% e a tirosina com menos com mais ou menos 3,7%. Os outros aminoácidos, triptofano, fenilalanina, a fenilalanina está aqui, 8,7%. Triptofano não está aqui. Tem frequências menores do que 3,7. Então aqui a gente vai ver qual é a função dos aminoácidos, além da produção de proteínas. Ora, Ruth, a principal função dos aminoácidos não é a constituição das proteínas? Sim, mas eles são biomoléculas também. E o nosso metabolismo pode utilizar essas biomoléculas como ferramentas de regulação, como sinalizadores, como mecanismo de regulação. Falei regulação duas vezes. Regulação, sinalização, biossíntese de outras moléculas, como a gente vai ver, como por exemplo, hormônio de crescimento. Então, por serem biomoléculas, eles têm a principal função de constituir nossas proteínas, mas eles podem ser utilizados pelo nosso organismo com outras finalidades. E a gente vai ver alguns aminoácidos aqui que são utilizados com outras finalidades que não apenas a constituição das proteínas. Olha aqui a arginina, é envolvida no metabolismo do nitrogênio dentro do ciclo da ureia. A gente vai trabalhar aqui esse ciclo da ureia na segunda parte da nossa disciplina, quando a gente estiver falando de vias metabólicas. O ciclo da ureia está relacionado a regulação e a biodisponibilidade de nitrogênio dentro do nosso organismo. A cisteína faz parte da queratina. A queratina a gente viu que é um carboidrato estrutural encontrado no exoesqueleto de muitos animais, presente no colágeno, nas unhas, no cabelo e na pele. O colágeno é aquele elemento da matriz extracelular que dá esse tônus à pele de vocês. Quando a gente vai envelhecendo, nossas células vão perdendo a capacidade de produzir colágeno e elastina, e aí a nossa pele vai perdendo esse tônus, esse brilho, o brilho de vocês, né? A minha já está meio opaca já. E aí começam a aparecer as rugas. Favorece a desintoxicação por metais pesados. Aqui na região norte, principalmente onde nós estamos aqui, é muito importante. Como assim, Hudson? Recentemente nós voltamos a um ciclo de garimpo no Rio Madeira, né? Mas esse ciclo não é o primeiro nem é o segundo. Existiram grandes ciclos de garimpo no Rio Madeira e um dos materiais utilizados para o garimpo do ouro é o mercúrio líquido. Antigamente ninguém sabia como é que o mercúrio líquido ele atuava no nosso organismo. Não é? Então a gente tem relatos, eu já ouvi relatos assim de alunos, por exemplo, meu tio era garimpeiro, Hudson, ele falava que mercúrio nunca fez problema, tinha gente que tomava mercúrio nas balsas e nunca teve problema, porque o mercúrio, o metal em si, ele é inerte no nosso organismo, né? Você ingere e ele atravessa o organismo sem interação com nada. Mas a forma de descarte desse material era inapropriada na época por desconhecimento mesmo. Então, o que a maioria dos garimpeiros faziam? Quando o mercúrio não estava mais adequado para a utilização, eles jogavam no rio. Algumas bactérias são capazes de metabolizar mercúrio, transformando esse mercúrio num outro produto que é chamado de metilmercúrio. Esse metilmercúrio ele pode ser incorporado por vegetais, pode ser incorporado por animais, e nós, humanos, utilizamos esses vegetais e esses animais na nossa alimentação, acumulando metilmercúrio no nosso organismo, o que traz uma série de prejuízos, pode ser cancerígeno, pode ter uma série de outras dificuldades. Um mecanismo de desintoxicação para indivíduos que têm metilmercúrio no organismo é a utilização de suplementos
que reponham ou que suplementem a capacidade de produção de cisteína, o que faz com que haja uma desintoxicação, uma retirada desses metais pesados, porque eles deixam o local onde eles estão inseridos, se ligam à cisteína e aí podem ser eliminados do organismo. Além disso, nós temos a valina, a leucina e a isoleucina. Então, são todos aminoácidos de cadeia curta. Qual cadeia, Hudson? A cadeia lateral, tá? A outra estrutura, carbono alfa ligado a hidrogênio, grupamento amino e grupamento carboxílico são comuns a todos os aminoácidos. O que é variante são as cadeias laterais. Então, quando a gente está falando de cadeia de um aminoácido, sempre é a cadeia lateral. São cadeias laterais curtas, são precursores de hormônio de crescimento. Os hormônios de crescimento, como a gente viu em lipídios, eles provocam um aumento da massa muscular. Então, quando é comum as pessoas que estão fazendo academia intensamente utilizarem suplementos alimentares. Já viu aquele whey protein, aqueles vários suplementos alimentares. Aí tem o shake pré-treino, aí você treina, aí depois tem o shake pós-treino, porque o pré-treino é energia, né? É rico em carboidratos para você ter energia para realizar sua atividade física. O shake pós-treino é rico em aminoácidos aqui, ó, para constituir as fibras musculares que foram microfraturadas e devem ser regeneradas com a construção de novas fibras musculares. Então, para isso você tem bastante aminoácidos sendo necessários. Então, os shakes pré-treino são ricos em aminoácidos como valina, leucina e isoleucina. Isso vai influenciar também, associado ao seu estímulo, a produção de hormônio de crescimento, que vai fazer com que haja o aumento da sua massa muscular. Então aqui outro aminoácido que nós temos finalidades diferentes do que a produção de proteínas é a fenilalanina, que pode se transformar em tirosina, o que faz com que melhore o estado geral, diminua a dor, ajude na memória e no aprendizado. A fenilalanina mais vitamina C vão ajudar a constituir o colágeno e regenera o tecido conjuntivo. Então a gente tem o tecido muscular, o tecido conjuntivo, o tecido cartilaginoso, o tecido nervoso. O colágeno é parte do tecido conjuntivo, né? O tecido de conexão entre as células. Então aqui a gente tem diferentes aminoácidos atuando em diferentes substâncias, como hormônio de crescimento e colágeno, de diferentes tecidos no nosso organismo. A metionina também é um aminoácido e ela desdobra a cadeia de ácidos graxos, evitando depósito no fígado e nas artérias, evitando a gordura no fígado e evitando a arteriosclerose. Então, uma ingestão de metionina, ela vai ela vai quebrar a cadeia de ácidos graxos, fazendo a retirada ou fazendo a deposição, né, a retirada ou a diminuição desse depósito, tanto no fígado quanto nas artérias, como a gente viu nas aulas de lipídios. A sua disponibilidade favorece a síntese de cisteína. A cisteína a gente viu que está ligada. A cisteína a gente viu que está ligada a desintoxicação de metais pesados, e a metionina está relacionada a efeitos antioxidantes. O que é efeito antioxidantes, Hudson? Dentro das nossas células existem o que a gente chama de radicais livres. São substâncias que têm carga e precisam se estabilizar. A forma com que elas se estabilizam é interagindo com outras moléculas da nossa célula. Só que conforme elas interagem com outras células da nossa molécula, elas podem desestruturar essas moléculas e trazer prejuízo fisiológico para a célula, fazendo com que a célula perca capacidade metabólica ou até mesmo morra, caso essa molécula escolhida aí pelos radicais livres seja o DNA. Imagina um radical livre lá, um O3, ou uma molécula de ozônio, se liga no DNA e aí desestabiliza a estrutura do DNA, quebra a estrutura do DNA, a célula perde a capacidade de se multiplicar e entra em processo de apoptose.
Então você perde uma célula por causa disso, fazendo com que o seu tecido, a sua célula envelheça. Nossa célula tem um número limitado de multiplicações por causa dos telômeros, uma parte lá dos cromossomos dela. Conforme a célula vai se multiplicando, ela vai diminuindo o telômero do cromossomo. Quanto menor o telômero, menor é a estabilidade do cromossomo celular. Isso faz com que você tenha que trocar a célula com mais frequência, fazendo com que ela tenha perda no metabolismo, uma série de coisas, o que traz um envelhecimento físico. É por isso que aquelas pessoas que trabalham no pesado, né, trabalham sob o sol, os lavradores, os pescadores, os o pessoal que limpa o quintal, essas coisas, que tem exposição direta ao sol, ele tem às vezes uma aparência muito mais velha do que realmente é, porque eles já tiveram uma quantidade muito grande de substituição das suas células devido à sua exposição aos raios solares, à radiação solar, o que faz essa troca. Então, a metionina ela vai diminuir esse efeito antioxidante dentro da célula, impedindo que esses radicais livres prejudiquem demasiadamente a célula através da interação inespecífica com parte do seu metabolismo. Por fim não, a gente ainda tem 15 minutos, mas a próxima parte é a parte da identificação das classes das cadeias laterais dos aminoácidos. Isso vai depender de como esse radical, essa cadeia lateral, vai estar apresentada, de acordo com suas características físico-químicas. Então, a gente tem as cadeias apolares ou não polares, as cadeias aromáticas, as cadeias polares neutras, têm carga, mas a carga total é zero. As cadeias polares ácidas, que têm carga negativa, e as cadeias polares básicas, que têm carga positiva. Beleza? Então, nós temos as não polares, as aromáticas. As aromáticas também são não polares, mas são outros grupos. Aqui a polares, polares abertas, não apolares abertas, apolares aromáticas, polares neutras, polares negativas, polares positivas. Então aqui a gente tem os 20 aminoácidos com as 20 diferentes cadeias laterais. O primeiro que a gente vai trabalhar aqui, ó, são os não polares ou os apolares, tudo bem? Então aqui a gente tem a glicina, alanina, vanina, isoleucina, metionina e leucina. Então vejam aqui, ó, que todas essas cadeias laterais, todos esses grupamentos R's, são grupamentos que não têm carga. Ah, Hudson, mas o nitrogênio aqui, ó, e o grupamento carboxílico, o grupamento amino e o grupamento carboxílico, eles têm carga. Nesse ambiente, nesse momento, nós estamos avaliando as cadeias laterais. Essas estruturas aqui vão depender da forma de ionização, como a gente viu, em relação ao pH, e as cadeias laterais também. Mas em pHs neutros, estão vendo? Como é que eu sei que é pH neutro? Porque o grupamento amino está protonado e o grupamento carboxílico está desprotonado. Eu tenho dinheiro suficiente apenas para comprar roupa. O celular eu vou deixar para comprar em outro momento. Então, nessas circunstâncias, eu estou avaliando só a cadeia lateral. E percebam que nessa circunstância, em pH neutro, todas elas não têm carga. Por isso, elas são chamadas de não polares ou apolares. Ou na característica semelhante de ser não polar ou apolar, são as cadeias laterais ou os grupos R's aromáticos. Percebam aqui que existem anéis aromáticos que compõem essas cadeias laterais. Ok? Aqui a gente também não tem carga. Percebam aqui, ó, que a gente não tem carga. Então, eles são apolares aromáticos, tá? Mas quando a gente fala grupos aromáticos, já está subentendido que eles são apolares. A gente tem aqui as cadeias laterais positivamente carregadas. Percebam que todas elas têm grupamentos aminos, onde vai estar a carga. A carga é positiva ou é negativa? Cargas
positivas, NH3 carga positiva, NH3 carga positiva. Aqui NH e NH2 também serão cargas positivas, porque ele já tem as duas ligações aqui que eles podem realizar, o nitrogênio pode realizar. Então esses indivíduos aqui, ó, são cadeias laterais positivamente carregadas, então eles são básicos, tudo bem? A gente tem aqui as cargas, as cadeias laterais carregadas negativamente. Percebam que outro grupo carboxílico está presente na cadeia lateral, assim como na constituição primária dos aminoácidos. Então aqui a gente tem outro grupo carboxílico, esse grupo carboxílico dá carga negativa a essas cadeias laterais. Então eles são negativamente carregados, então eles são ácidos, não é isso? Aqui a gente tem os polares não carregados. Aqui a gente tem uma hidroxila e a gente viu que existe essa possibilidade de formação de pontes de hidrogênio com esse oxigênio aqui, mas não há carga, há possibilidade de formação da interação com a água através de pontes de hidrogênio, por isso eles são polares, mas eles não têm carga, tudo bem? Então aqui a gente tem o enxofre fazendo o papel do oxigênio e aqui a gente tem esses oxigênios que permitem a interação com outras moléculas a partir de pontes de hidrogênio. Então aqui a gente tem, ó, a prolina mostrando a estrutura do que seria a sua cadeia lateral, mas a cadeia lateral dela também tem o nitrogênio associado. Então aqui a gente tem as cadeias polares não carregadas. Não polares ou apolares, aromáticos, que também são apolares, positivamente carregados, negativamente carregados e polares sem carga. Ah, Hudson, mas polares com carga e sem carga, isso daí não polar e não polar. Quando a gente trabalhou com a água, a gente não podia dizer que elas também eram hidrofóbicas e hidrofílicas, as moléculas que não têm carga, que são apolares, elas não são hidrofílicas, hidrofóbicas, enquanto as polares, as que têm carga, são hidrofílicas? Sim, por isso que a gente também faz essa divisão dentro dos aminoácidos. Então temos aminoácidos aqui, ó, polares ou não polares, apolares ou não polares. Esses são chamados de hidrófobos, porque eles são hidrofóbicos, né? Então eles são hidrófobos porque eles são hidrofóbicos. Então aqui a gente consegue ver as imagens. Ah, aquela imagem estava muito feinha, né? É porque eu tive que ampliar muito, eu consegui ela muito pequenininha. Mas aqui já tá melhor com a imagem bem mais detalhada das cadeias laterais. A cisteína com seu único hidrogênio, por isso esse carbono alfa aqui ele não é um carbono quiral, porque ele é ligado a dois hidrogênios, dois grupamentos iguais. Então essas moléculas aqui, ó, por não terem carga, elas não interagem com a água. Elas são hidrófobos ou hidrofóbicas, tudo bem? Ah, Ruth, mas o que isso tem a ver com os aminoácidos? Eu entendi as outras finalidades das substâncias serem hidrofóbicas. Por exemplo, os cerídeos, eu entendi que é importante eles serem hidrofóbicos porque eles são um mecanismo de impermeabilização de superfícies. Então as folhas usam isso, as abelhas usam isso, nós usamos isso no nosso ouvido para impermeabilizar essa superfície. Mas por que as cadeias laterais dos aminoácidos têm essa característica de hidrofobicidade? Percebam, meus amores, que o ambiente celular ele é um ambiente predominantemente aquoso, não é? Então, quando uma proteína ela está inserida dentro do citoplasma celular, é como se ela estivesse mergulhada dentro de uma piscina. E essas cadeias laterais hidrofóbicas ou hidrófobas, elas vão ajudar o dobramento de algumas proteínas. Assim como os fosfolipídios, a cabeça polar fica para o lado da água e a cauda de ácidos graxos apolar fica para o centro
dupla camada lipídica, essas cadeias laterais dos aminoácidos também vão tentar se esconder da água e vão interagir com outros aminoácidos apolares. Isso vai ajudar a conformação das proteínas. A gente vai trabalhar com formação da proteína, com formação primária, secundária, terciária e quaternária das proteínas. E o que a gente já tem que ter em mente desde agora, quando a gente está trabalhando aminoácidos, é que a parte hidrofóbica desses aminoácidos vai ajudar a conformação, a organização dessa proteína. E a forma de uma proteína dar a sua função. Então, a abundância desses aminoácidos apolares dentro de uma determinada proteína vai dar uma conformação especial a ela. E essa conformação especial vai estar relacionada à sua função. Por exemplo, uma proteína transmembrana. Uma proteína, foi em bioquímica que a gente viu? Não. Uma proteína transmembrana, uma proteína que atravessa a membrana plasmática. Na sua cadeia de aminoácidos, ela tem que ter vários aminoácidos hidrofóbicos para que ela consiga interagir com os ácidos graxos da cadeia da bicamada lipídica, para que a cadeia polipeptídica tenha como interagir com a membrana plasmática. Então, isso daqui, além de fazer com que haja o dobramento da proteína de forma específica, vai permitir com que ela interaja, com que essa proteína interaja com outros componentes da célula, assim como a membrana celular. Aqui a gente também tem os aromáticos, aqui com melhor detalhamento, a fenilalanina, a tirosina e o triptofano, todos eles são hidrófobos, todas as cadeias laterais hidrófobas. Por quê? Porque eles não têm carga. Aqui a gente tem os polares neutros, como assim? A gente tem a tirosina, a cisteína, a asparagina e a glutamina. Radicais tendem a formar pontes de hidrogênio. Tá? Então, como eles tendem a interagir com a água, mesmo sendo neutros, eles são chamados de, sendo polares neutros, eles são chamados de hidrofílicos. Tá? Então, aqui a gente tem os carregados negativamente, aspartato e glutamato, que são chamados de hidrofílico, e os carregados positivamente. Carregado negativamente, eu tive a impressão que eu falei carregado positivamente. Carregado negativamente, se tem carga, interage com a... Aqui essa carga negativa vai interagir com o hidrogênio ou com o oxigênio da molécula de água. Com o hidrogênio. Como vocês veem aqui, o oxigênio tem carga negativa também na molécula de água. Aqui a gente tem as moléculas com cargas positivas, tá? Nessas moléculas com cargas positivas também interagem facilmente com a água, por isso elas são hidrófilos ou hidrofílicos, tá? E por fim, agora sim para finalizar, nós temos a simbologia desses aminoácidos. Como assim, Hudson? A gente viu que a simbologia dos aminoácidos, na primeira aula, a gente viu que a simbologia dos aminoácidos pode se dar de duas maneiras. A primeira maneira e a maneira mais racional é a utilização de 3 letras relacionadas ao nome do aminoácido. A segunda forma e a menos racional, ao meu gosto, tudo bem? A uma única letra, tá? Então aqui a gente tem os aminoácidos e os seus símbolos. Então a gente tem o símbolo de 3 letras. Para a glicina é gli. Nenhum outro aminoácido começa com gli. Então quando você vê gli, já é glicina. Agora a G é a abreviatura. G é brabo, porque G pode ser glicina, pode ser glutamina, pode ser ácido glutâmico ou glutamato. G pode ser qualquer um desses nomes, mas foi convencionado que G é glicina. Então, eu gosto mais de utilizar essa simbologia de 3 letras do que essa abreviação de uma única letra, por causa dessa alanina. Nenhum outro aminoácido começa com ala, só alanina. Leucina, valina, isoleucina, prolina, fenilalanina, serina, treonina, cisteína, tirosina, asparagina, glutamina,
Aí é aspartato ou ácido aspartico. Geralmente é usado o aspartato, tá? Pouco vi é, rótulos utilizando ácido aspartico, aspartato, glutamato, arginina, lisina, histidina, triptofano, metionina. Agora veja só, a abreviação por uma letra só. Glicina é G, glutamato é Q, tirosina é Y. Se você não sabe essa abreviatura de uma letra só, você não vai saber qual é o aminoácido. Isso dificulta muito, porque na maioria da composição, nos rótulos, não vem o nome completo do aminoácido. A maioria deles usa o símbolo de 3 letras, o que facilita muito. Mesmo que você não saiba o que é Val, se você for buscar aminoácido Val, vai aparecer valina, ou é fácil identificar. Agora, V, abreviatura V, valina não, né? Porque é o único com V. Mas sei lá. F, F tem outro com F. Aqui, ó, A, alanina e asparagina. A é o que? É a alanina ou é a asparagina? Aí você tem que identificar que a asparagina com uma única letra é N. Ah, Rudes, por que é N? Convenção. Convencionaram que é isso e eu e você que lute para identificar isso. Por isso que eu não gosto muito de trabalhar com essas abreviações de uma única letra. Mas às vezes eu sou obrigado, não tem boca. Tem que comprar uma substância para uma reação química. Vai lá, eu tenho que ver quais são os aminoácidos que compõem aquela substância. Aí olho no rótulo, só tem a abreviatura de uma letra. Eu que lute, vá atrás de procurar qual letra significa qual aminoácido, para saber se a composição daquela substância é a correta para o que eu desejo. Ok, meus amores? Então hoje a gente viu a estrutura das cadeias laterais, as formas com que elas estão organizadas, quais são as características delas, como os aminoácidos eles podem contribuir para a nossa fisiologia, além do seu papel principal, que é a organização das proteínas, que é a produção, a interação com outros aminoácidos para a formação das proteínas. A partir disso, a gente vai começar a trabalhar como eles interagem entre si através de ligação peptídica para alcançar as conformações estruturais que dão forma e função às proteínas. Mas isso é para a próxima aula. Ok? Prazer em revê-los, nós já estamos chegando a 1 hora. Fiquem bem, se cuidem, cuidem das pessoas que vocês amam, para que a gente possa passar por esse momento difícil. Um abraço e até a próxima aula.